Matéria, obrigada por ter aceitado esse convite de vir aqui, bater esse papo com a gente. E aí, para começar, queria talvez pedir para você se apresentar um pouco, para quem não te conhece, contar um pouquinho da sua história, quem você é. Bom, eu vou contar a minha história. Eu sou o menino da roça. Eu nasci numa fazenda lá em Belo Horizonte, em Minas. E aí tive uma infância dos sonhos, né, numa fazenda. Com 12 anos vim morar em Salvador, na Bahia. E logo aqui, desde lá, né, muito envolvido com minha educação católica, mas nada assim, aquela coisa tradicional, né? Uhum. Mas aqui eu me envolvi com grupos de jovens, né, na Bahia. Ângela Araújo testemunha disso. Com 14 anos eu estava fazendo escalada. Ah, legal. Aí aqueles movimentos todos que logo pós-concílio, né, nos anos 70, foram fortes, esse movimento preferencial pelos jovens. Foi quando surgiu esses movimentos todos que vocês estão aí, que a gente tem até hoje, mas esses movimentos, TLM, TLC, escalada, e eu fui ativo participante disso. Sempre tive, eu diria assim, uma espécie de satélite do OPA, sempre estive presente ali em torno do OPA, amigo de muitas pessoas do OPA e sempre presentes no encontro. Nunca fui orgânico, assim, no sentido de fazer parte de todos os encontros, de estar mais sempre presente de alguma forma, até produzindo com o OPA alguma coisa, né, compondo junto. Eu sou professor, a vida toda dei aula. Quando eu saí com 18 anos do ISBA, que era a escola que eu estudava, eu já comecei a trabalhar lá, recebi um convite para continuar fazendo o que eu fazia, segundo a diretora, como aluno, que era a atividade extraclasse, essas atividades de... E foi minha vida de professor. Isso aí foi escolas, faculdades, etc. Fiz ciências sociais, né? E sempre, desde a minha quinta série, isso é um dado importante, desde a minha quinta série até 2008, eu tive atividade teatral. Fiz parte de grupo de teatro, dirigi coisas, sempre tive alguma atividade artística ligada ao teatro, às artes cênicas, ou dei aula de teatro. Dei aula de teatro para criança há 20 anos. Demais. Mas também dava minhas aulas de filosofia, sociologia. E aí comecei a dar aula em faculdade, pós-graduação, enfim. E acabei dando aula, formação de gestores nacionais em Brasília. Uma experiência muito interessante. Até trabalhei teatro e arte com eles. Pô, que demais. A época foi um estranhamento muito grande na época. Teve, mas como agora? Os funcionários, os gestores públicos, tendo aula de teatro, para que isso? Depois que entenderam, foi um sucesso o curso. Que é justamente para a questão de desempenho com equipe, né? Essa coisa que quem faz OPA sabe o que eu estou falando. Não, faz muita você ter toda a mesmo. capacidade de trabalhar em equipe, em grupo, entender as dinâmicas. E criar junto, né? E tive uma experiência nos últimos 10 anos na gestão pública. Eu também sempre tive uma atividade política, assim como o teatro, também uma atividade de militância, né? Pelo meio ambiente, pela cultura, pela educação. Isso acabou me levando para direção do Sistema Nacional de Cultura, direção do Sistema Nacional de Meio Ambiente, até 2016, quando, por razões óbvias, eu fui saído do governo, mas com a cabeça erguida, graças a Deus. Boa. E é isso. Não, muito bom. Legal que você trouxe vários elementos que eu acho que, eventualmente, a gente vai tocar ao longo da conversa, né? Como eu fiz muita coisa diferente na vida, eu tenho, isso é importante dizer também, um filho de 30, uma filha de 29, o Pedro, a Luísa, e a Maria de 7, vai fazer 8. E uma vez a Luísa me disse, a Luísa está com 29, me disse que um colega dela, ela contando, né? Porque não sei o que do meio ambiente, porque meu pai, não sei o que, porque meu pai,
Mas, Luísa, quantos pais você tem? Mais de um, com certeza, né? Porque é Ah, eu muito gosto muito da múltiplo. Timbalada. Meu pai dirigiu a Timbalada, viajou para a Timbalada pelo mundo. Ah, mas também. Pô, mas não sei o que do meio ambiente. Meu pai foi gestor de meio ambiente. Ah, mas como, cara? Como é a Então, mesma pessoa, né? é isso. Legal, E, muito e bom. assim, muito agradecido de ser lembrado, eu fico muito feliz de se pensar em mim. Eu sei que Marilu tem a ver com isso. E Ângela algo está para aí te entrar, também. inclusive. Por isso que eu falei, Marilu tem a ver com isso, mas estar associado, com o nome associado a esse título é genial. Isso aqui é um prêmio, não acha? Não, você Não, eu acho incrível. razões de esperançar, como manter o sonho vivo. Aí me chamaram, opa, achei ótimo. E meu Não, lema é isso, esse, sempre com bom humor, né? É que sempre bom. com sonho vivo. Então, já que Aí você ele falou ali, do ó. nosso tema, que demais. Vou só São... dar um panorama para quem está assistindo do tema de hoje e também do contexto em que esse tema se insere, né? Na nossa campanha de novembro. Então, novembro foi um mês que a gente escolheu falar sobre vida, morte e vida. Então, é um mês que começa em finados, uma data que esse ano, ainda por cima, tem um peso gigantesco, uma data de saudades, de memória, de luto mesmo, e termina em datas super importantes que convidam à ação, né? Então, novembro começa em finados, mas termina com o Dia da Consciência Negra, termina com o segundo turno das eleições, então termina com um olhar muito firme para o futuro que a gente quer construir. Então, hoje, agora, nessa segunda, terceira semana do mês, a gente quis trazer você aqui para falar exatamente sobre isso, né? Sobre o sonhar, sobre o esperançar. E aí a gente trocou algumas coisas, né, antes dessa conversa, né, Matede? Mas o que eu queria começar, então, te perguntando, para a gente iniciar essa conversa sobre o sonho e sobre o esperançar, tem um pouco a ver com a nossa natureza como ser humano, essa espécie naturalmente criativa que, enfim, está sempre pensando e criando e refletindo sobre a própria vida. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, afinal de contas, somos sonhadores convictos ou sofremos de insatisfação crônica, né? Então, o que é essa busca constante, essa sede que a gente tem? Olha a nossa situação, quer dizer, o que nos define como espécie, né? Inclusive, tem um cachorrinho por aí ou é impressão Então, minha? eu ia pedir desculpa porque tem. E ele Não, tá tá ótimo. levemente enlouquecido aqui. Não, deixa ele, deixa ele. A gente vai para ele também. Veja bem, a gente o que nos define, né? Eu gosto de falar sempre, a gente fala em Homo sapiens, né? Mas é bom a gente pensar em Homo lúdicos, né? O homem Faber também, mas é o homem lúdico, sobretudo, que nos define. A nossa capacidade de imaginar, de criar, a espécie, aliás, está definida no livro, eu esqueci o nome dele agora, eu sou péssimo com os nomes. Me ajude aí, Marcela, se você Pode lembra. deixar. Este autor judeu que fez 2 livros sensacionais. O Yuval Noah Isso, Harari? pronto. Isso, que ele define isso. O que marca a espécie humana é justamente a capacidade de projetar coletivamente algo que não está dado ali, né? Não está presente, algo que está adiante. E é esta possibilidade de projetar coletivamente que faz a diferença na nossa espécie. Então, acho que é isso que nos caracteriza, é o nosso lugar. Aliás, é um lugar muito estranho. É muito estranho. É porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com as coisas, mas a gente precisa olhar ela com... Por exemplo, se eu disser assim, nós saímos, nós humanos, saímos todos uns de dentro dos outros. Não é estranho isso? Mas falar assim que a fulana pariu, né, teve um filho, não sei o que, parece normal, né? Mas você pensar que todos nós saímos uns de dentro dos outros, nos formamos no seio de uma mulher, quer dizer, dentro de uma mulher, é muito estranho isso, né? E a gente depois convive com essa pessoa. Tem coisas que parecem, vão se tornando
usuais, normais, e a gente vai naturalizando, parece que perde o que Marilu chamou de brilho nos olhos, quer dizer, o estranhamento das coisas. É preciso estranhar as coisas para a gente não ficar com o que está dado, mas sempre com essa capacidade de projetar outras possibilidades. É isso que nos marca. É ver o que não está ali. É Moisés entrando no deserto, chamando um povo inteiro, vamos, tem uma terra prometida lá. Cara, você pensou o tamanho dessa tarefa desse cara, bicho? Aquele gago doidão que tira o povo ali do Egito, que de alguma forma estava com a vida resolvida, era escravo, mas quanta gente que está aí na escravidão a vida toda achando bom? Achando bom que eu quero dizer, é acomodado à escravidão, ao que está dado, né? E ele chama e diz assim, vamos para o deserto. Não, ele não chama para o deserto, ele chama para a terra prometida. Mas o que está dado na frente deles, em troca da escravidão, é um deserto. É a aridez e o desconhecido do deserto. E ele, é isso que a gente é chamado, a entrar nesse vazio, nesse deserto. E isso é assustador. Não, é demais, assim, essa convicção, né, que vem também de uma validação do próprio sonho, no sentido de que eu penso assim muito pensando no nosso dia a dia, assim, às vezes você sente, você tem uma intuição, você tem uma ideia, você enxerga, mas você tem tanto medo de acreditar naquilo, né? A gente assim desconfia tanto do sonho, é como se a ingenuidade tivesse se perdido mesmo, esse espanto tivesse se perdido. E aí toda vez que ele aparece, que a gente tem um vislumbre de que algo diferente é possível, a gente também de alguma forma abafa isso, né? Fala assim, não, vem um ceticismo de certa envelhecer. forma, né? O envelhecer é isso, cara, eu ficar velho no sentido, não o amadurecer. O amadurecer faz parte, ficar maduro, né? E as rugas e tudo, a experiência, tá? Mas o velho no sentido de ficar velho, no sentido de perder o vigor pela vida, vem de uma certa conformidade. Eu já sei das coisas, sim, não vai funcionar, né? Não, pra quê? Enfim, aí fica tudo tão já dado, né? Tudo tão sem parecer não ter novidade. E essa novidade quem coloca é a gente, essa possibilidade de olhar ali os desertos, por mais desertos que sejam, eles estão lá guardando algo lá. Este algo lá é que nos dá, essa é a nossa esperança. A nossa esperança é colocada nesse outra coisa lá. Se a nossa esperança fosse colocada no que se apresenta de imediato para a gente estava arrombado. Aí não tinha jeito mesmo, né? Não tinha como buscar. Aí era cada um por si. Aliás, é o que as pessoas fazem, né? Vão por cada um por si. Isso é uma outra questão, né? Porque a gente é engraçado, porque até lembrei de um outro autor, que é o Charles Eisenstein, que ele traz uma imagem que eu acho muito poderosa, assim, um dos livros dele, ele fala, é mais fácil imaginar um mundo de refugiados do que um mundo sem fronteiras. Então, eu acho isso muito forte, porque a gente normaliza os absurdos, né? E em compensação, não encara outras coisas como possível. Então, de repente, assim, a gente vai crescendo ao longo da vida, né? E assumindo crenças, e assumindo valores, e repetindo histórias que contaram pra gente de que as pessoas você não pode confiar, ou então que não tem para todo mundo, que então o trabalho tem que ser sofrido, que sem sofrimento não se chega a lugar nenhum. Enfim, acho que assim, a gente vai assumindo uma série de crenças ao longo da vida e isso vai distanciando a gente da possibilidade de pensar um outro sistema de crenças, né? Isso é muito louco. Você precisa ler. Eu ia pegar, acabei não pegando, eu esqueci. A resposta que a Luísa Erundina deu, você viu ao jornalista? A senhora não acha que está muito velha? Ela está com 80 e poucos anos e é candidata a vice-prefeita, né? Em São Paulo. Isso. Aí a senhora não acha que está muito velha? Que a senhora já com 80 anos poderia dar espaço para mais novo? O que você acha das pessoas que dizem isso?
Ela diz que se danem. E ela vai para uma resposta maravilhosa. Ela vai para uma... Vale a pena, gente, todo mundo que está nos assistindo, ver essa resposta da Luísa Erundina. Eu depois vou botar, pegar na rede. É que eu esqueci de pegar aqui, mas é genial. É dela a palavra aqui. É dela uma frase que diz assim, o desânimo é reacionário. Reacionário no sentido do que está indicando para trás, né? Tá, para o deixar como está. O desânimo é reacionário. É genial essa frase. Fiquei toda arrepiada aqui agora, só essa frase, sério. Então essa lição profética, mosaica, né? Essa coisa de jogar a gente para o deserto, para frente, para ir, impelir. Né? Eu acho que é desafiador. Eu penso, eu gosto de pensar assim, nos filhos, ter filhos. As pessoas, apesar do mundo que se coloca aí, que em 2070, muitas cidades brasileiras, se não fizermos nada, do mundo todo, estarão inabitáveis, serão inabitáveis pelas mudanças climáticas. No entanto, nós colocamos filhos no mundo. Nós nos reproduzimos. Quer dizer, tem um sentido nisso, tem uma esperança quando a gente... conscientemente, lógico, tem muita gente que apenas reproduz, né? Mas quando a gente quer ter descendência, a gente está esperançando. E o que a gente quer deixar para os nossos filhos? O irmão, meu cunhado, o irmão de minha companheira Letícia, ele é indígena Chavante. Não é que ele seja indígena, ele foi batizado Chavante. Ele é considerado pelo Chavante um homem cinza, que ele estudou os Chavantes por 12 anos. Caramba. E morou com eles e foi adotado por uma família Chavante, foi batizado como Chavante, que eles chamam de homem cinza. E ele diz o seguinte, sabe o que é considerado entre eles o Iraçu, o nome dele? O homem maduro, um adulto, quando o menino vira adulto, lá para os Chavantes, qual é o marco? Aqui para a gente tem formatura, né? Ganha a chave de casa, formatura, uma série de coisas. Dirigir. Para eles é o seguinte, o menino aprendeu a interpretar os seus sonhos. Olha que coisa. Ele consegue ligar os seus sonhos à realidade que ele vê diante dele. Ele liga o que acontece no tempo do sonho e do que está ali. Mas é genial, é lindo isso. E talvez a gente precise ensinar aos nossos filhos, quer dizer, colocar o que a gente mais deseja para os nossos filhos. Que eles possam sonhar, né? Que eles possam correr atrás dos seus sonhos. É isso que... Você deseja o que para o seu filho? Isso é muito lindo, né? Porque não é só um sonho de futuro, é um futuro do futuro, né? Então, isso, quer dizer, para além, é infinito, na verdade. Isso, quer dizer, então eu acredito, tenho extrema fé no homem, né? No humano. Esse ser estranhíssimo, consciente de que está aqui nesse grãozinho de poeira, que é a Terra. Um grãozinho, gente, é um grãozinho, é um caco de uma explosão do Big Bang, né? Uma coisinha que não pode ser vista de fora do sistema solar. A partir de uma certa distância, a gente faz parte do halo de luz do Sol, da nossa estrela. E a gente esse Sol é uma pequena estrela na periferia de uma galáxia com bilhões de outras estrelas, que faz parte de um sistema com bilhões de outras galáxias, em bilhões de sistemas. É um negócio, se você pensar, é um nada, é uma titiquinha. No entanto, numa camadinha de bolor que deu nesse grãozinho, que é Terra, que a atmosfera deu bolor, né? É uma camadinha assim que tem em volta desse grão. Ali nasceram uns microzinhos, uns organismos ali. E no meio desse organismo tem um que tem consciência de que está ali. Que está vendo o que está acontecendo. Cara, que coisa, para que isso? O que deve significar alguma coisa ter consciência? Eu estou aqui, eu estou vendo o movimento do universo, eu estou podendo ver com o esforço da minha mente, a ciência, a gente está conhecendo esses horizontes, ampliando, percebendo, tateando pela arte, pela espiritualidade, pela ciência, tateando esses limites.
de tempo, de velocidade, porque são os nossos limites, né? Sim. Então, muito rápido e muito devagar a gente não percebe. Então, a rocha se transformando a gente não vê. E a luz passando também a gente não vê. Não. Nem a bala, né, do revólver passou, você não vê algo em alta velocidade. Muito lento, muito devagar. Muito grande, muito pequeno. A gente precisa do microscópio ou do telescópio para compreender que a Terra redonda tem que olhar de fora, senão a gente não perceberia. Teria que intuir, como se intuiu sem ver, como se intuiu o átomo sem ver o átomo lá atrás, né? Mas é esta consciência que olha, que pergunta. Aliás, perguntar é o mais importante. O que eu digo sempre, perguntar é muito mais importante. Quem não se pergunta das coisas. Porque perguntar é romper o cenário que está aí dado. Romper o deserto e ver a terra prometida. Você só faz isso com a pergunta. Por que estamos nesse deserto? Cadê a terra prometida? Quer dizer, só quem se pergunta sobre outra lá é que está... Então a escola tem que ensinar nossos filhos a perguntar. E a escola normalmente fica ensinando a responder o que o outro já respondeu. Você já sabe a resposta que o autor deu, então aprenda o que o autor disse. Não, e fazer muita pergunta às vezes também não é a melhor coisa na escola, né? Você quer ficar mais... isso é verdade. Tem uma música do Tom Zé que é muito boa, que fala exatamente isso, né? Que a curiosidade é o que transforma a humanidade. É muito legal. Tom Zé é genial. Ele é demais. E aí, isso me lembrou de uma outra coisa também, que é esse grão de areiazinho que tem consciência desse todo, né? Ao mesmo tempo que essa consciência toda, ela pode ser muito estimulante, ela também pode ser muito angustiante, né? E aí... E aí a gente vai se apropriando de coisas assim para tentar lidar com essa angústia. E no fundo isso só desconecta a gente da nossa essência, né? Mas eu acho que seria legal a gente talvez falar um pouco sobre isso também. Ontem você usou um termo que eu achei muito bom, que é o kit anti-angústia, o kit anti-angústia existencial. Que eu achei bom demais. Eu usei, porque Marcela, você me provocou com reflexões e eu lembrei da Maria José. A Maria José é uma amiga nossa e que ela sempre trabalhou com minha mãe numa loja que minha mãe teve e depois a gente ficou, a vida toda ela já faleceu. E Maria José um dia entrou numa igreja dessas, bem assim, bem de conservadora, do pastor, que isso pode, aquilo não pode, aquilo não... E ela ficou uma pessoa toda enquadradinha. Eu disse, Maria José, por que você entrou? Aí eu perguntei a ela, por que você está nessa igreja, Maria José? É curioso mesmo saber por que é Maria José, que era uma pessoa interessante, assim, estava naquela... Ela disse, Du, sabe o que é? É que o pastor diz que o que é, o que não é, e pronto. O que pode, o que não pode. Eu não tenho que ficar... É como quem diz, eu não tenho que ficar dando conta da minha condição humana. Ela não disse isso, né? Mas eu estou dizendo. Quer dizer, é esse ter que dar conta que muitos filósofos, há muitos livros de filosofia, sobretudo os existencialistas, né? Que tratam exatamente desse lugar do humano. Que é esse lugar angustiante necessariamente, porque você tem que dar conta de si. Deus nos deu essa tarefa, né? Façamos o homem, mas o homem se faça, quer dizer, porque Deus está descansando, está aí. Minha mãe costuma dizer assim, Deus sabe o que faz. Eu disse, Deus não faz, mãe. Como? Deus se insinua, convida, inspira, mas aqui quem está resolvendo é a gente. Essa é a nossa liberdade. Estamos condenados à liberdade, que é, como dizem os existencialistas, né? E isso é uma situação absolutamente angustiante. Então as pessoas, muita gente prefere o kit, né? O kit existencial. Ou numa religião, usa a religião erradamente para isso. Religião, pelo contrário, é para tatear o mistério, né? Para ficar tocando no mistério. A religião é isso, é a gente ficar tocando no mistério. A ciência é isso, o saber, é ficar tocando nos limites do conhecimento e tentando penetrar naquela parte que a gente não está vendo.
E na arte a mesma coisa. Quando o Fernando Berlander faz um quadro como este aqui, inspirado em São Francisco, etc., ele está ali travando, né, os artistas na sua obra, o que é a obra, ele também vai tateando os limites. Isso não existia. Ele criou. Então, artistas, sábios, cientistas, né, e místicos, religiosos, eles são aqueles que vão adiante da humanidade tateando os limites do mundo sensível conhecido, né, para nos fazer... E aqui o OPA a gente junta tudo isso, né? O OPA é maravilhoso por isso. A gente junta arte, saber, espiritualidade, para subjetivar, quer dizer, tornar uma experiência minha, única, intransferível, que eu faço compartilhado em comunidade, mas tem coisa que ganha sentido porque faz sentido para mim. Eu estou até arrepiado pensando nisso. Essa pulsação entre o coletivo, o grupo, a turma e o individual. O encontro com o mistério é sempre individual. A gente vai coletivamente, o grupo nos apresenta as condições, não vai ali, vem o Irala, a Ângela, a Marilu, o Oscar, todo mundo, né? As músicas da Maria Célia, pode ter tudo, mas você tem tudo, mas é você que vai se deparar com o mistério e com o seu ser no mundo. O que você vai fazer disso é com você, como é que você vai... Essa experiência é única e intransferível. Sim. Né? O Jorge Luiz Borges diz, quando morre um homem, é uma biblioteca inteira que se incendeia. Porque a forma como a Marcela vive a experiência espiritual, artística, e do saber, do pensamento dela, é única, é só dela. E sabe qual é o esforço que a sociedade nossa faz? Que nós fazemos? Adormecer. Adormecer, fazer, pasteurizar, regular para... Achatar, né? Para enquadrar, formatar, são as palavras usadas. Sim. A gente precisa realmente ser subversivo nesse sentido, né? Subverter essa ordem que quer padronizar, ficar todo mundo igualzinho, né? Ficar todo mundo enquadrado, né? Então, depende do que você queira fazer. Você quer, o que você quer? Fila. Fila eu acho genial. Eu acho um lugar, a fila é um lugar genial. Pense numa fila de avião, para entrar no avião. Outro dia eu estava sentado, é porque assim, eu sou meio assim, né? Essa coisa de filósofo, você fica sentado e fica sempre tudo pensando, é motivo. Olha uma fila, virou... Aí a fila que não faz o menor sentido. Porque você faz uma fila para entrar no avião primeiro que o outro. Até que na disputa do espaço da bagagem poderia ser uma justificativa, mas não é independente. Mesmo quando tinha folga da bagagem, as pessoas querem entrar primeiro no avião que o outro. Mas espera aí sim lá, vamos todos ficar, só vai sair quando tivermos todos lá. O lugar já está marcado. Por que mesmo que é importante entrar na frente? Tem um lugar social na fila. A fila é uma invenção coletiva maravilhosa, é uma invenção civilizatória. Fila significa eu reconhecer você como igual a mim, né? Você fica aí, você está na minha frente, eu respeito, eu não preciso brigar com você para passar. Então, a fila é uma invenção, um avanço civilizatório. E a fila VIP, que é dado pelo cartão Plus, Master, Diamante, Black, Platinum, ela é uma criação da nossa civilização para dizer assim, eu sou melhor do que você. Eu estou indo antes, estão vendo? Que é mais ou menos isso. Estou entrando antes no avião que todo mundo vai entrar. A pergunta que eu faço é a seguinte, você educa o seu filho, o seu sonho é o que o seu filho tenha o cartão Platinum Plus Master Black para entrar primeiro no avião, ou que o seu filho seja uma pessoa que trabalhe para que a fila seja justa, rápida e pequena para as pessoas. Isso faz toda a diferença. Onde é que está a sua esperança? Porque se sua esperança está no cartão Black, Platinum Plus, VIP, Master VIP para o seu filho, você vai se frustrar. Que ele pode até ter,
mas é uma esperança muito pequena. A minha esperança está lá adiante, num lugar onde a fila é muito rápida e muito justa e quase não precisa ser feita, porque você identifica quem Não. precisa chegar primeiro, quem tem maior dificuldade na mobilidade. Caminando vá, lentamente é o pueblo. Ao passo de Não. los niños. É música Sim, de Irala, né? é mesmo. Essa imagem da Caminando fila vá. é muito boa. Eu fiquei ali Porque, pensando que diabos tem que ficar anunciando que aquelas pessoas... Porque as pessoas... sim, A atitude das pessoas no aeroporto, naquela fila, assim, não era de que conforto eu vou poder entrar antes. É uma coisa assim, eu sou diferenciado. Eu me lembrei do sim. hospital, os médicos no hospital público, no pronto-socorro público, quando recebem um acidentado de classe média, dizem assim, paciente diferenciado. Então a minha esperança é que não exista o paciente diferenciado. A Diferenciado. fila Isso, do black não seja necessário. E é todo o sim. esforço que a nossa sociedade faz, é vender que você precisa conquistar esse lugar diferenciado. Não. Eu acho que essa imagem da fila é muito boa mesmo, porque ela condensa várias coisas, né? Que é, bom, você tem um problema, uma questão social que você precisa organizar, um fluxo de pessoas, aí você cria a fila. Aí gera-se uma distorção, né? Então a fila fica longa, a fila é lenta. E aí se aproveitam, enfim, as estruturas em que a gente, desse mundo que a gente vive, se aproveitam dessa distorção e criam uma facilidade excludente. Olha, tá aqui um benefício, e aí, de repente, um benefício para quem pode pagar. E aí, Para de correr repente, atrás. para correr atrás. E aí você está correndo atrás como um cavalo de corrida, com uma maçã, um cachorro com uma maçã na frente, sei lá, uma imagem assim, mas você não está nem olhando para o lado, porque, né, tá ali, o problema está dado, a solução está dada, e se você tirasse 10 minutos para dar uns passos para trás, né, você ia ver que a saída, na verdade, é repensar a fila e não, né, comprar o. Então, eu acho que eu achei essa imagem ótima, assim. Acho que ela é muito potente quando a gente está falando da nossa capacidade de sonhar, De né? E esperança, pensar de sonho. esperança, exatamente, porque às Porque vezes tudo que você precisa é olhar essas estruturas com um pouquinho de distanciamento, né? E entender que pode ser bem diferente. é Como, como trabalhando, uma amiga trabalhando com crianças em situação de rua, e a criança, e perguntaram qual é o seu sonho? E a criança, muita gente sabe, conhece essa história. Aí a criança respondeu, uma sinaleira só para mim. Um farol, um sinal só para mim. É o lugar onde ela disputa com os outros para ganhar o trocado limpando o vidro do carro. Eu quero um só para mim. Então, o cartão, que eu estou brincando, né? Platinum, Black, não sei o quê. Black Stroll. Ele é esse plus, ele é o sonho do... É a mesma coisa do menino da sinaleira. Que ao invés de conseguir compreender a sua vida numa dimensão mais ampla, ele pensa no imediato. Eu preciso de um sinaleira só para mim para ganhar o trocado. E aí ele não tem a grandeza da vida dele. Aí você fica, pô, que coisa, a destruição da capacidade dele sonhar. E nós fazemos a mesma coisa em outra dimensão. Não, eu quero o meu cartão Black. O meu sonho também é limitado, porque não inclui o outro. Foi esse cartão que Jesus pediu naquela passagem. Devemos pagar imposto a César? Aí eles, deixa eu ver o cartão que você usa. Aí os caras tiraram, olha o retratinho de César na moeda. Aí ele disse, é de César. Dê a César. E dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, se é isso que está movendo vocês, né, a posse dessas moedas é que move você, faça o jogo da moeda. Porque César vive disso. O poder de César vem daí. Por isso que a estampa dele está na moeda. Mas a estampa de nosso Deus ficou no instrumento de tortura e suplício de César. E a gente tem que saber disso. A gente saber onde é que está a cara de César e onde é que está a cara de Deus. Para saber onde é que a gente amarra a nossa esperança. Eu ia falar da esperança, que é isso, eu acho que a gente estava falando no começo da conversa, um pouquinho antes, da esperança ancorada em outro lugar, né?
Essa esperança que é ancorada numa escolha diária de dar a César o que é de César. E ser alimentado disso, né? Disso que faz a gente vivo, dessa experiência de estar aqui, de estar encarnado agora, de poder trocar com os outros, de poder vislumbrar o mistério. E acho que isso é poderosíssimo, né? Quando a gente está falando de esperança, porque desvincula do... Então, assim, pode ser que ao longo da minha vida eu não veja... não sei, uma grande solução ambiental ou alguma coisa, alguma grande mudança sistêmica, mas minha esperança não tá, talvez não tá aí, né? Não tá no que eu vou poder ver, não é para mim, exatamente. É para todos nós. Eu tô empurrando para que lado? Para acontecer o quê com o mundo? Essa é a pergunta que eu tenho. A força que eu faço é para acontecer o quê com o mundo? Não é o que vai acontecer comigo. Isso é necessariamente coletivo. É isso que junta os dois mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo. Junta os dois. Necessariamente. Está tudo junto porque para que lado eu estou empurrando o mundo. Eu acho que para que lado eu estou fazendo força. Então, a minha esperança ela é mais ampla. O Darcy Ribeiro, uma vez disso, eu perdi as batalhas, perdi quase todas as batalhas em que me meti. Eu quis uma educação assim, não consegui, quis... Aí ele foi falando mais justiça social, né? Ele já mais velho disse isso, e disse assim, mas eu detestaria estar ao lado dos que me venceram nessas batalhas. Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer da nossa esperança, esperançar, sabendo que a gente tem que conviver com a moeda de César. O mundo tem a moeda de César, trabalha em Roma como os romanos. Você tem que saber que está ali, né? Você tem que aprender a lidar com isso, mas não deixar que isso te tire a dimensão pós-deserto, né? Essa dimensão... Necessariamente a nossa esperança, se ela é verdadeira, ela transcende o dado. Ela é transcendente nesse sentido da transcendência que a espiritualidade traz, é isso. Ir além disso. Isso, alguém pergunta aí, Gandra, Beatriz, o que me faz viver cada dia? Né? Exato. Quer dizer, o que me faz levantar da cama, enfrentar o... Alguém outro dia disse, eu li em algum lugar, é tanta coisa que a gente lê, é muito pouco trabalhar de segunda a sexta e ir aos supermercados ao sábado. Alguém disse assim, é muito pouco, né? O que me faz levantar, se não tiver um sentido no trabalho e tudo, né? Tudo vai perdendo. O Papa fala disso. Ele tem falado, a Fratelli Tutti é maravilhosa. Eu fiz até botei um áudio num videozinho e andei passando por aí. Depois eu vou botar aqui, postar também. Legal. Que é um resumozinho rápido da Fratelli Tutti, que é essa encíclica sobre a amizade social. É sobre isso que a gente está falando aqui, sobre sonhar juntos, sobre a amizade social, sobre a possibilidade do encontro, do diálogo produtivo para produzir novas realidades, que está interditado. Muita gente que está usando a interdição do diálogo, impossibilitando, alimentando a intolerância, para que a gente não ache juntos a solução, as soluções da gente. Sim. E aí ficam nos alimentando o ódio, né, ao diferente, essa coisa toda que a gente está vendo. Infelizmente a sociedade brasileira está vivendo esse período. Sim. Outras também, não é específico do Brasil. Não, acho que é meio global mesmo. Assim. É cíclico. Toda vez que o capitalismo fica numa crise forte, porque o capitalismo ele é necessariamente concentrador. Aí ele tem uma hora que ele tem que distribuir de novo, senão ele para de funcionar. Ele é cíclico. Toda vez que ele vai concentrando muito, como foi no início do século XX, ele entra aí dá as loucuras, como deu lá a Primeira e Segunda Guerra, aqueles regimes totalitários na Europa, a destruição praticamente da Europa, que teve que se reconstruir. Aí vem a bonança, a época da distribuição social, que foi os 30 anos, as 3 décadas de ouro, né? Os anos 50, 60, 70, que foi eras de um capitalismo mais social. Aí vem de novo
o que a gente chama de neoliberalismo, que é essa coisa concentradora, o aspirador ligado nos 600. Lá vai chupando, concentrando. Aqui em Salvador, né, Marilu é testemunha, o tio dela, Santana, Farmácia Santana, não é isso, Marilu? Então, a gente conhecia os capitalistas. O dono da rede do supermercado, o dono da rede de farmácia, o dono da construtora, o dono da... Sumiram todos. Agora é um fundo em algum lugar, lá, sabe Deus onde, num outro... Então, isso aconteceu no mundo todo, essa concentração nos últimos anos. Nossa geração está vendo isso, a minha, a sua também. A gente está vendo essa concentração e ela aí chega a estar num momento que o aspirador não consegue puxar tão na velocidade que se deseja, porque está muito concentrado. E aí necessariamente vem uma crise, é cíclico. E essa crise está dada aí. E ela vem desse jeito, né? Os bichos ficam bravos, porque não está dando, não estão entregando o resultado. E a nós foi dada essa responsabilidade de viver nesse mundo, nesse tempo. E ainda assim manter um pouco de... A coluna ereta. A coluna ereta. O foco no pós-deserto. No foco no pós-deserto. E de algum jeito o coração tranquilo, né? Sabendo que vamos encontrar os nossos oásis no caminho, Sim. Nossos amigos. Eu gosto muito daquela música dos Beatles que Joe Cocker, a melhor interpretação do mundo que eu já vi alguém fazer foi Joe Cocker em Woodstock. Com a pequena, eu conseguirei, com a pequena ajuda. Ele estava na maior onda ali, no maior transe ali. Né? Mas ele, eu conseguirei com a pequena ajuda dos amigos. Com a pequena ajuda dos amigos. É dos Beatles. E é isso, a gente precisa ser em turma. O Félix Guattari, que é um autor que eu gosto muito, lá na década de 80 escreveu o seguinte, o mundo está virando, o trabalho não será mais empecilho para as pessoas viverem outras coisas, quer dizer, o mundo vai se resolver, vai se reproduzir sem precisar tanto do humano, e o que a gente vai fazer com as pessoas? Como vai ficar? Se elas não são mais necessárias para reproduzir a vida material tão... Né, no trabalho repetitivo, então tem que ter espaços de subjetivação. Ele diz, mas terrivelmente, no livro chamado As Três Ecologias, um livrinho assim pequenininho, As Três Ecologias, da década de 80, ele diz, lamentavelmente se destroem os espaços de subjetivação. O que são espaços de subjetivação? Lugares de encontro, as pessoas se encontrarem, darem sentido aos projetos, à sua vida, ao seu desejo, ao seu sonho, ao seu... Então, é isso que a gente precisa construir. Sim. Nós, como igreja, se não formos espaço de subjetivação para as pessoas, desafiante, né, porque não pode ser acachapante ou acomodador, né, mas desafiante, não estamos fazendo nosso papel evangélico, nosso papel, né, nossa missão. Sim. Matheus, a gente está entrando nos 15 minutos finais da nossa conversa já. Muito rápido. Eu falo pra caramba, né, Manuela? Não, Marcela, assim. Desculpa. Não, melhor assim que é bom mesmo, assim que a conversa flui. O que eu queria te propor agora é aquele bate-bola, jogo rápido e diferente. Então, tá pronto? Preparado? Vou explicando enquanto isso. Então, a ideia aqui, a gente está falando muito de sonhar, de esperançar, de conseguir projetar novas possibilidades, pensar num futuro mais bacana, pensar no futuro do futuro, né? No futuro dos nossos filhos. Então, o que eu vou propor agora para uma TED eu vou falar algumas palavras que são referentes a ou instituições ou estruturas que normalmente a gente tem dificuldade de repensar. E aí a proposta é que ele fale rapidinho uma imagem, uma possibilidade de futuro, de sonho possível para essa estrutura. Curtinha, Matheus. Tá, antes disso, só falar uma coisa. Alguém lançou lá no Coisa do Opa o que precisava morrer para o novo surgir? Sim. Essa pergunta. E várias pessoas responderam, eu lembro que o individualismo precisava morrer. Eu lembrei porque quando eu estava falando da fila, eu ia falar disso, que eu vi no Opa, é o individualismo que precisa morrer. A gente estava falando desse assunto. Como é que
que morre o individualismo, né? Tendo esse sonho coletivo. Coletivo, Só para, antes de entrar no bate-bola, vamos lá. Bate-bola, Estou preparado, será? Do sonho para o futuro. E aí, vamos? Vamos então, lá. Tá, vamos começar. Então, para começar, escola. Escola. Escola, vou lembrar de Saja, meu companheiro de reflexões por muito tempo, que já nos deixou. Escola não é aulódromo, não é lugar de ter aula. Escola tem que ser comunidade de subjetivação. Não pode lugar de fazer pergunta, lugar de parar, estar ocupado para fazer as coisas, para se admirar do mundo e tocar o mistério das coisas. Boa. Não é cela de aula, é sala de aula, como dizia Sara. Economia. Economia com gente no meio. A economia não pode se ter, recentemente a gente teve, economia ou as pessoas. Não, não existe isso. A economia não faz sentido em si. Ela existe para dar sentido à vida, à dignidade à vida humana. Ela tem que ser compreendida assim. Se ela não for compreendida assim, ela é vazia. Aliás, essa é a preocupação central do Papa Francisco, convocando o encontro de Assis de pessoas com até 35 anos para discutir uma nova ordem mundial econômica, né? A economia de Francisco, que no Brasil nós estamos chamando de economia de Francisco e Clara, porque a gente acha que essa economia necessariamente traz valores femininos, circulares, de economia circular. Demais. Trabalho? Trabalho eu brinco que quando os burgueses quiseram tomar o poder na Revolução, né, que eles fizeram, eles cunharam a frase, o trabalho enobrece o homem, porque os nobres não trabalhavam. Né, e o burguês trabalhava e precisava que as pessoas trabalhassem e quisessem trabalhar. Então, dizer, o trabalho enobrece. De fato, enobrece se ele não for um trabalho explorado, repetitivo, sem sentido, sem gratificação, que a gratificação seja apenas a subsistência ou o consumo. Então o trabalho tem que fazer sentido quando é trabalho criativo, trabalho para dar conta do nosso sonho, da capacidade nossa de sonhar. Total. Religião. Religião, desafio. Religião, encontro pessoal com Deus. Espiritualidade. Se não, é rito vazio, ou no máximo encontro de pessoas que querem pensar igual, ou então é comprimido para diminuir a angústia existencial. A religião tem que ser lugar de encontro dos peregrinos, não é isso? É isso. Então, peraí, alguém tentando falar comigo. Os peregrinos, aqueles que juntos caminham em direção a alguma coisa, buscando algo. E entender que diferentes grupos humanos partem de diferentes lugares olhando para a espiritualidade e aí dão as religiões diferentes. Então precisamos compreender que elas são expressões humanas de um mesmo Deus. Comunicação? Comunicação versus manipulação. Comunicação com o intuito de me revelar para você, de me doar a você e compreender você, me encontrar com você. Estou me encontrando aqui hoje com você, Marcelo. Hoje não, desde outro dia que a gente conversou. Doido para ir a São Paulo e te conhecer pessoalmente. Eu também. Agora a gente precisa conversar ao vivo. Eu tenho motivos para ir a São Paulo, meus filhos também. Mas rapidinho, bate-bola. Então, comunicação que não pode ser entendida como estratégia para vender para você, ou estratégia para te convencer, ou tática para você fazer o que eu quero. Comunicação é lugar de encontro. Isso é lindo. Eu acho que com essa a gente pode ir encerrando por aqui. A gente já está quase naquela 1 hora, vai dar 1 hora a live vai despencar. Então, acho que com essa ideia do encontro de ideias, do encontro de pessoas, da possibilidade da gente se fortalecer toda vez que a gente se encontra. Eu queria te agradecer muito, Matede, pelo seu tempo, por esse papo. Foi incrível poder trocar essa ideia com você sobre sonhos, sobre esperançar, sobre o nosso futuro. E é isso, obrigadíssima. Se quiser, não sei se quer, por favor, falar mais alguma coisa, fica super à vontade.
Eu estou emocionado com as pessoas que eu estou vendo passarem aqui. Pessoas que Que muito demais. importantes para mim. Tem Ana Maria Werneck, que é minha prima, ela entrou agora. Isso vai ficar gravado? Vai ficar gravado na página do OPA, no IGTV do OPA. É só ir lá e dá para ouvir toda a conversa. É que eu sou péssimo para cantar, mas eu queria cantar. Você canta bem? Mais ou menos, mas a gente pode Podia cantar, a gente ter. pode tentar. Todo dia eu agradeço Ah, tanta gente que eu sim. conheço, pois são Ó, demais, são pura para luz, luz são são Chico, tipo. Terezinhas de Jesus. Tem tua Isso, cara. paz no coração. A Essa música é caridade e a linda, de a confirmação. confirmação. Isso é minha Tararararará. prisão. O teu amor liberta. Não será preso, não. Nossa, essa música tem tudo a ver com o que a gente falou. Que isso? Quem tem Não, a você alma está aberta. emocionada, você está emocionada, estou Não, é muito gostando. lindo. Não, tá Seus demais olhos mesmo. estão úmidos. Essa música É é isso, incrível mesmo. é linda porque ela é isso, esse espírito do Realmente. Opa, né? E esse espírito que a gente discutiu aqui, da gente juntos, a gente se reunir para falar da nossa esperança, né? E essas pessoas, gente, o que é a Ângela, gente? O que é Meca na minha vida? O que é Clarice Balieiro, que eu vi que entrou aí, lá do meu tempo de colégio, até hoje na minha vida, essas pessoas são, assim, sabe, são pessoas, Fernando Oberlander foi meu colega, está aqui, hoje nós somos compadres, né? Então, pessoas com quem eu não tenho nem palavras, quer dizer, Luizinho, que fez aquela. Eu digo todo dia a ele, Luizinho. Ele está lembrando que você tem que salvar a live no Pode final, viu? deixar, Porque senão ela Luizinho. se perde. Fica atento aí ao tempo. Tem que, não Eu vou pode me cortar. despreocupar do tempo. Luizinho, todo dia eu Tranquila. agradeço. Aquela Ave Maria que Luizinho fez, é com ela que eu rezo mais, assim, quando boto para orar com música. Fora a dos monges do São Bento, mas também a de Luizinho. Então, é muito bonito essa. Foi citado sim, Luizinho. E pouco, viu? Você merecia mais. Mas realmente a gente só tem a agradecer ter tido a felicidade, a oportunidade de conviver com essa galera. Quer dizer, de Sim. conviver com essas pessoas que estavam olhando e vislumbrando a mesma esperança do outro lado do deserto, ou servindo de oásis no meio desse caminho, para a gente ter esperança e poder esperançar e não deixar o sonho morrer. E a gente vê uma vida inteira passando e as pessoas juntas e na esperança, né? Trabalhando. Senão, igual como diz São Paulo, né? Quer dizer, é porque a gente crê, quer dizer, esse movimento, eu tô percebendo ali algo maior, né, ali. Sim. Há um Deus em todo lugar. E Oh, quando Deus. não tiver mais razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Então isso aí é que é o motivo de não deixar o sonho morrer. Eu Isso quero agradecer, só tenho a agradecer. Hoje eu estou adorando ver vocês aí, poder falar. Rita, Dinamite! Ah, Ai, que demais. Lisiane Gesteira lá. A gente de vez em quando se encontrava na missa lá, quando eu estava morando em Brasília. Tem uma É galera isso, gente. boa mesmo É aqui. muito bom em toda parte, né? Eu me lembro que uma vez eu viajando em algum lugar, eu não me lembro onde era, bem no algum lugar no exterior, e eu passei numa igreja e estava tendo uma missa na língua lá do país, e eu entrei e fiquei muito emocionado ali, quer dizer, de ver uma comunidade fazendo o mesmo rito que a gente faz, quer dizer, essa coisa católica no sentido assim de universal, né, de estar é que a gente precisa compreender a grandeza disso para sair das besteiras, sabe, do limite. Quando o Papa Sim. fala em igreja em saída, né? Não é esse o termo que ele usa, a igreja em saída, ele está falando disso. Ele está falando dessa possibilidade
andar. Minha filha, Maria Luísa tá aí. Olha tanta gente não, legal, tá linda. muito ilustre essa plateia. Tem mais não? Tem jeito de ter mais não? Vamos botar mais depois. Né? Tô brincando. Vamos lá. Marcela, muito obrigado, gente. Muito eu que obrigado. agradeço. Quem ouviu, quem Sonhar acompanhou aqui desde o começo. Valeu, obrigada pela presença e vamos sonhando junto, né? Acho que é isso que fica. Por favor. Eu quero lembrar John Lennon. Eu lembrei que eu falei disso para você e não falei aqui, numa conversa que a gente teve por telefone. John Lennon. Gente, isso aqui para terminar. Dá tempo? Dá, Vai vendo eu aí acho que dá sim. Alguém falou aqui também que não tem mais esse limite de 1 hora, então acho que tem até uma rebarba aí. Não sei. Tá aqui, ó. Minha filha Maria também tá, minha companheira Letícia também tá. Eita, todo mundo, que legal. Legal. Beijos para todos. Vou lembrar de John Lennon. Até uma entrevista de John Lennon, a famosa entrevista dele para Rolling Stones, para a revista, né? E ele diz lá que as músicas, as coisas que ele fazia quando ele estava na casa dele, quando ele estava de férias dos Beatles, ele fazia e guardava, achava que era... Ele gostava de fazer, mas achava assim que não era publicável, não era... E que aí, depois que ele conheceu a Yoko, que ele viu que aquilo era o melhor que ele tinha produzido. Aquilo que ele achava que tinha que estar enquadradinho no modelo Beatles lá, de sucesso, né, coisa e tal, não era o melhor dele. O melhor dele veio depois, quando ele percebeu que era aquilo que ele fazia, e é aquilo que Guimarães Rosa diz, né? Em horinhas de descuido a gente encontra felicidade. Quer dizer, isso é em horinhas de descuido. Então, essa capacidade de ter o sonho misturado no cotidiano, nas pequenas coisas, que é bem feminino isso. Isso é uma lógica feminina. As mulheres têm isso, essa graça, sabe? De conseguir misturar a esperança ali no meio do cozimento da comida, do dia a dia, do trabalho. E eu aprendi muito isso, essa dimensão agora na pandemia, né? No recolhimento, essa dimensão cotidiana, que para mim sempre foi muito difícil. Homem é muito de ir lá e resolver, né? O masculino é muito assim, né? Eu vou lá e pum, papum, papum. Para que você está conversando? Resolve logo. E aí, a saída nossa é menos papum, é mais essa música feita no recolhimento. No desfrute, John Lennon, no desfrutar, assim. Isso, desfrutando, experimentando. Sabor, saber, como diz a música do... Sabor, saber. Exatamente. Como é que era a frase? Não é muito saber que assim satisfaz a alma, mas o saborear internamente todas as coisas. Eu não sei, eu só lembro de Irala cantando. Sabor, saber. É do Luizinho, acho essa música. Não, acho que é dele, do Luizinho. Não sei de quem é, mas eu lembro da galera cantando e fazendo o sabor, saber, esse jogo, né? Sabor, saber. Sim. Muito bem, então, Matheus, obrigadíssima mais uma vez. Um beijo grande, foi um prazer conversar com você. Estou te esperando aqui em São Paulo para a gente conversar ao vivo. E você na Bahia. Vai ter OPA aglomerado ainda? Tem ideia de se fazer? Não? Eu não tenho essa informação, então não vou. Se alguém souber aí, puder falar no chat. Depois disso. Quando tiver OPA aglomerado. A música é de Irala e Robertinho, esse Sabor Saber. Irala e Robertinho, boa. Galera, obrigado, foi lindo. Marcela, adorei esse papo. Eu fiquei feliz. Marilu, obrigado por lembrar do meu nome para falar de esperança. Gostei disso. Me achei o máximo, sabe? Me achei o máximo de ter lembrado para esse tema. Gostei Isso eu muito. acho. A primeira vez que eu falei com você, você falou assim, nossa, eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Para ser lembrado por esse tema, muito bom. Então, a cara de Moisés, né? Moisés é piradão, cara. Piradão, cara. Pense aí, o cara desinstala todo mundo e joga no deserto e diz, vambora, do outro lado tem uma coisa boa. É verdade. Matheus, brigadíssimo, então. Vamos encerrando por aqui. Gente, obrigada por terem participado, por terem dialogado com a gente aqui no chat. Eu não consegui acompanhar todos os comentários, mas foi muito bom ter vocês por aqui. Matheus, de novo, brigadíssima. E é isso, né? Vamos nessa. Vamos lá. Desculpe se não tem alguém aí, se não tem mais algum dos amigos
todos maravilhosos do Beijo. Marcela, muito prazer. Um beijo grande. Prazer foi meu, Matheus. Tchau, gente. Tchau. Até. Tchau.